Eu acredito assim que, como você falou, do Partir do Pão, né? Quando estavam lá no deserto, não tinham o que fazer e tinha que dar alimento para aquele povo todo lá. Como disse que Jesus partiu o pão, né? Eu acredito também que conforme eles iam metendo a mão dentro do cesto, a quantidade ia multiplicando lá dentro. Eles iam metendo a mão, tipo assim, tiravam um, ia surgindo do fundo mais. Tiravam um peixe, ia surgindo do fundo mais. De forma que sobraram, imagina, 12 cestos de restos. Imagina, tira um pouquinho. E depois até a quantidade, para casa Marquinhos, até a quantidade de cestos multiplicou. 12. E como é que foi possível isso? É tipo uma fonte inesgotável. Você metia lá, pegava uma garrafa d'água. Quando lá tinha mais 3. Pegava uma garrafa d'água, tinha mais 3. Pegava um peixe, tinha mais 3. Pegava, da Vivo Azeite também é a mesma coisa. Botava lá, pega tudo que você tem de vasilha. Mas você tá louco? Eu vou pegar tudo que eu tenho de vasilha se eu não tenho nada pra botar dentro? Mas a gente, na nossa fé rasa, a gente às vezes deixa de acreditar que o poder de Deus ele é real a esse ponto. A gente vê e ouve e lê as histórias, né, escritas na Bíblia, mas na prática a gente deixa de crer que aquilo ali é uma realidade. E deixando de crer, a gente está negando a fé real e prática em Jesus e do poder real dele. E ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, continua fazendo as mesmas coisas. Só que a nossa fé é fraca para acreditar a esse nível. Então por isso muitas das vezes você fica preocupado, porque sua conta de luz vai vencer e você não tem R$150 para pagar a porcaria da conta de luz. Aí se desespera, e aí briga em casa, e aí às vezes falta dinheiro pro crente comprar até pão. Como é que é possível isso? Uma miséria dessa, né? Os crentes hoje estão vivendo um tipo de evangelho, ou que ele é o super crente, que tem que andar com um super carro para todo mundo acreditar que ele tem um super Deus, que dá um super dinheiro para ele, tem uma super condição de vida, ou é aquele tipo de crente que é o outro lado da moeda, que eu já falei, que é o subserviente, que ele fala de Jesus a vida toda, mas vive uma vida miserável, vive uma vida onde nada dele vai para frente, tá sempre com subempregos, tá sempre com, sabe, pleiteando ou literalmente implorando oportunidades miseráveis para sobreviver. Aí você pega o evangelho real e não tem nada disso escrito lá. Tá escrito que o pão nosso de cada dia ele nos daria. E o crente foi acostumado com uma ideia de que ele vai nos dar não só o pão da semana que vem, mas como também o do ano que vem. E ele se esquece do hoje. Ele se esquece do viver o evangelho hoje, de verdade, para garantir o pão da semana que vem. Aí ele acaba não tendo nem o de hoje e nem o do resto da vida toda. Porque ele aprendeu um evangelho deturpado, um evangelho coisificado, que vive de uma fé que é do tamanho da quantidade que você tem no bolso. Isso não é fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Daniel, e viver pela fé é viver da fé do outro. Não. É viver
do suor do rosto do outro? Não. Ah, então tá tudo errado, porque os que se dizem justos hoje, os que estão nas cabeças, estão vivendo do suor do rosto do outro. Estão vivendo da fé do outro. E aí, o irmãozinho inocente, a irmãzinha do coque inocente, tá ajudando a manter um esquema, uma máfia gospel, onde a moeda de troca é a fé. É o próprio indivíduo. Assim como hoje no reino quântico da internet, as pessoas não entenderam que a moeda de troca não é o Bitcoin, não é o quanto você tem no banco, não é nada disso. A moeda hoje é você. A moeda hoje é o quanto você vale, é o quanto a sua alma vale. Tem que entender isso aí. Você olha lá para o sistema e aí você vê o tanto de gente fútil que tem, tirando foto em beira de piscina, ou então com um copo de cerveja na mão, achando que está vivendo, ou fingindo, porque sabe que vive uma vida infeliz. Tá tirando foto para mostrar para os outros, mas vive pessoalmente uma vida desgraçada. Então isso tem um valor muito grande para esse sistema maligno. Isso tem um valor no mundo espiritual enorme. São almas, são pessoas. É preciso entender isso aí. Então hoje a gente vive um tipo de vida onde o ser humano não entendeu que tudo é disposto para ele numa mesa, desde que a sua alma seja moeda de troca. É preciso entender isso. O sistema de recompensas desse mundo é um sistema onde você recebe coisas. Bom, e você recebe coisas do cara que tem as coisas desse mundo todas nas suas mãos. Eu não estou falando de Deus. Tem um cara aí que Jesus falou assim, ó, vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Só que ele está tendo muitas coisas na vida, nas mãos e no coração e na alma de muitos seres humanos, principalmente cristãos hoje. Ele está comprando barato almas e mais almas, porque ele fez as pessoas caírem no engano, elas não perceberem o valor que a alma delas tem para a eternidade, e estão se trocando a um preço tão baixo, que estão invalidando totalmente o que Cristo fez na cruz pela vida de cada uma delas. Aí, em nome de um carro, em nome de uma casa bonita, em nome de uma posição bacana numa empresa, em nome de um pseudo, cargo de confiança, as pessoas estão vendendo as suas almas para Satanás. E sem entender a gravidade disso.